boa noite, meus queridos alunos da EJA 5. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano, seu professor de inglês aqui do canal Educação. E aí, gente? Sextou, todo mundo preparado para o nosso encontro de hoje? Galerinha, para o encontro de hoje, a gente vai resgatar um pouquinho que a gente viu no nosso encontro passado. Eu deixei para vocês com uma atividade para casa, tá bom? E aí, depois disso, a gente vai tratar, olha só, de uma das classes gramaticais mais legais das línguas, que é os adjetivos. Vamos falar sobre adjetivos e hoje nós vamos enfocar principalmente no grau. Esse vai ser o ponto focal do encontro de hoje e da próxima aula, hein, galerinha? Falar sobre grau dos adjetivos. Vou mostrar para vocês como é a formação dos graus dos adjetivos, superioridade, inferioridade, igualdade e por aí vai. Beleza, gente? Vamos que vamos então, que nosso encontro está começando. Sejam todos muito bem-vindos, galerinha que nos acompanha pelo IPTV, a galera que nos acompanha pelo YouTube, todo mundo que está ligadinho agora, sincronamente, né, gente, ao mesmo tempo em que a gente está aqui, sejam todos muito bem-vindos, participem, podem ter certeza, esse encontro foi feito para vocês, a participação de vocês é importantíssima, tá ok, gente? E quem assiste o nosso encontro posteriormente, de maneira assíncrona, sejam também muito bem-vindos. É claro, quem está aqui participa mais diretamente do nosso encontro, a festa é agora, mas se vocês assistem em outros horários, certamente é por motivo de força maior e podem aproveitar o nosso encontro da melhor maneira possível. Vamos que vamos então, gente, que o encontro de hoje vai ser muito bacana, muito produtivo, tenho certeza disso. Olha só, para o encontro de hoje, eu sou o professor Adriano, você já me conhece. Nossa aula de inglês está começando. Nosso foco hoje estará na classe gramatical dos adjetivos, galerinha. Vamos falar do grau dos adjetivos, beleza, gente? Meu plano para hoje é resgatar o que a gente fez no encontro passado e falar do primeiro grau de adjetivos, que é o grau comparativo. Se der tempo, a gente inicia o superlativo. Se não, a aula que vem a gente revisa o grau comparativo e dá seguimento com o grau superlativo. Hoje, dia 23 de setembro de 2022. Vamos que vamos então, né, galerinha? Olha só. O nosso objeto do conhecimento, isto é, o nosso conteúdo do encontro de hoje, é falar sobre grau. Belezinha, gente? Grau dos adjetivos, galera. E quando a gente fala em grau de adjetivos, a gente já faz, olha só, a amostragem para vocês. Graus são grau comparativo e grau superlativo. Beleza, gente? Grau comparativo e grau superlativo. A gente vai ver então com mais detalhe cada um deles, não se preocupe. Nosso encontro está só começando, vamos ter tempo suficiente para abordá-los da melhor maneira possível, com muitos exemplos, com muita prática. É muito importante isso nos nossos encontros sempre. E o nosso objetivo do encontro de hoje é reconhecer e construir os graus dos adjetivos em diferentes situações comunicativas. Então, galerinha, o importante, como vocês conseguem perceber, é justamente essa noção de quando usar cada um dos graus que é proposto. Quando usar o grau comparativo, quando usar o grau superlativo, tá ok, gente? Perceber isso é que vai garantir para você o uso, a aplicação da regra correta, tá bom, gente? Para cada um deles a gente vai ter uma regrinha, então você precisa estar atento, estar ligado para cada uma das regras. Beleza, gente? Dito isso, é só observar a regra e aplicar. Percebeu qual é o sentido, qual é a função? Aplicou a regra. Simples assim, tá bom? E aí vão ter também aqueles que vão fugir à regra. Mas eu chego lá, não se preocupe. A gente chega lá, não se preocupe.
Vamos que vamos então, né, gente? Que nós temos também, olha só, da teoria à prática, pessoal. Olha só, o que é que a gente vai, como é que a gente vai proceder no encontro de hoje? Observe só. No encontro de hoje, o foco é no estudo gramatical aplicado. E para casa nós temos slides de 33 ao slide 36. Além do estudo gramatical aplicado, vamos resgatar, como eu já falei antes, vamos resgatar o nosso encontro passado falando sobre leitura. Tá bom, gente? Vamos que vamos então. Olha só, quanta habilidade que vai guiar o nosso encontro de hoje, nós temos a habilidade de número 15. Observe só. A habilidade de número 15 diz que nós iremos utilizar de modo inteligível, ou seja, que dê para compreender de maneira compreensível as formas tanto comparativa quanto superlativa, isto é, os diferentes graus dos adjetivos, formas comparativas e superlativas de adjetivos. Isso tudo, gente, para comparar qualidades e quantidades de diferentes seres, elementos, sejam pessoas, sejam lugares, animais, objetos, livros, pessoas, aulas. Tudo isso, gente, a gente vai ter a possibilidade de fazer a comparação. Beleza, gente? Então esse vai ser o foco do encontro de hoje. Vamos que vamos então, olha só. Mas antes de a gente entrar propriamente no conteúdo dos graus dos adjetivos, vamos fazer uma revisão. É hora da revisão. Galerinha, vamos revisar que na aula passada a gente estava falando sobre a importância da leitura. O quanto é importante ler, né, pessoal? Quanto a leitura é importantíssima na vida de todos nós seres humanos, não é, gente? Ler é vital para qualquer atividade humana, porque é através da leitura, gente, que nós temos a criatividade, a imaginação, memória daquilo que a gente está fazendo. É um exercício de memória, a leitura. Por que, professor, que é um exercício de memória? Porque enquanto você está lendo, você está também acrescentando o seu vocabulário, percebendo também a melhora na sua escrita. E esses são só alguns benefícios, viu, gente? Do hábito de ler. A leitura, ela é essencial, galerinha. Quanto mais a gente lê, melhor, pode ter certeza. Há também uma crença, gente, de que há uma grande oferta de meios eletrônicos, celulares, tablets, computadores, e isso faz com que as crianças se afastem dos livros. Mas isso, gente, é uma crença, tá ok, gente? É uma crença, porque quando você está ligado a celulares, a computadores, tablets, certamente o que você vai estar fazendo nesta utilização é lendo. Seja lendo as legendas de algum filme, seja lendo as instruções no seu celular, seja lendo alguma imagem que você tenha de fotos, descrições, vídeos e por aí vai. Então também é leitura. O que é importante a gente perceber é a quantidade e a diversidade desses textos, dessas possibilidades de leitura, tá bom, gente? Então, quanto mais você lê, melhor. Quanto mais você ler, melhor. Seja através de celulares, seja através de tablets, seja através de computadores, seja através de livros impressos, seja através de jornais, revistas. Leitura é essencial. E isso, gente, o uso de celulares, de computadores, garante, olha só, acesso a mais informação. Ao mesmo tempo que você pode usar a internet para ler sobre qualquer bobagem, sobre fofoca, sobre qualquer coisa, você também pode utilizá-la para estudar. E aí, a gente perceber isso é fundamental, né, gente? Conhecimento é tudo. Perceber, por exemplo, a importância que as mídias têm no nosso dia a dia. O canal Educação é um grande exemplo disso, né, gente?
Garantia de acesso à nossa população. Todo mundo deve ter esse direito, galerinha. Todo mundo deve ter esse direito ao acesso à educação, direito ao acesso à informação, a conhecimento. Então, gente, essa amplificação, ela nos abre portas da mesma maneira que a leitura o faz. Por isso que é tão importante, né, galerinha? Por isso é tão importante o hábito de ler. E aí, é isso. A gente tem que ler, galerinha. Faça esse autoexame. Perceba como é a sua leitura. Você está lendo muito? Está lendo pouco? Pode melhorar. Vamos então para o nosso texto, galerinha. Olha só, temos agora o nosso texto para o encontro de hoje. Professor, esse texto aí tem muita informação. Vamos debater um pouquinho sobre as informações do texto? E aí eu dou um tempinho para vocês lerem o texto na íntegra, observarem as palavras que vocês conhecem, as palavras desconhecidas, palavras que são mais importantes no texto. Eu quero que vocês observem tudo. Tire um tempinho para você observar tudo. Galerinha, logo de cara, eu queria que vocês observassem a fonte desse texto. Olha só. A fonte. Não esqueça jamais de olhar a sua fonte. Olha aí, ó. Survival International Org. Olha aí, ó. Sobrevivência Internacional. Esse é o nosso site, Survival International. E nós temos aqui, ó, .org. Então é uma organização. Uma organização que trata, olha só, de sobrevivência. Sobreviver, algo importantíssimo, né, gente? Sobreviver. O que é que vocês fazem para viver? Qual a diferença entre viver e sobreviver? É diferente, galera, é diferente. Perceba, uma pessoa que vive é uma pessoa que é livre, é uma pessoa que tem possibilidades, tem diversas possibilidades do que fazer e do que não fazer também. Mas uma pessoa que só sobrevive, aí não, né, gente? Uma pessoa que só sobrevive é uma pessoa que não tem tanto recurso assim. Sobrevida é apenas parte da vida, né, gente? E aqui, olha só, o foco é no que ele traz aqui, ó, Brazil Genocide. Ih, professor, tá falando sobre o Brasil, hein? Olha que importante o acesso à leitura de textos internacionais que visualizam o Brasil. O que é que as pessoas fora do Brasil falam do Brasil? Você já se perguntou isso? O que é que as pessoas fora do Brasil falam do Brasil? E, professor, talvez as pessoas falem do Brasil sobre carnaval, talvez falem do Brasil sobre futebol, talvez, não sei. Mas são possibilidades sobre o que é que o Brasil é mencionado no mundo. Mas observe, tá falando aí, olha só, de genocide. Professor, genocide? Genocídio. O que é um genocídio, gente? Quando muitas pessoas morrem. É o assassinato de muitas pessoas. Eita, professor, então é um assunto sério. É algo complexo. A gente vai ter que debruçar muito, com muita atenção, com muita parcimônia quanto a isso. É importante, é importante. Mas aí tá, né, gente? Dá uma olhadinha, olha só. Logo acima, na nossa faixa preta que a gente tem ali em cima, foi um print que foi feito do site, então tem aí as informações sobre o mesmo. Olha só, nós temos aí a expressão survival. Opa! Survival. Survival, gente, é sobrevivência, sobreviver. Então nós temos aí realmente o site fala sobre isso, sobre sobrevivência. Perceba que ao lado nós temos aí a imagem, olha só, de duas mãozinhas, ó. Tem duas mãozinhas como se estivessem tocando aí, seja na parede, seja aí no quadro, aí na tela do computador onde esse texto foi retirado, não sei. Mas essas duas mãozinhas aí. E elas vão se referir, é claro, a quem está nesse processo de sobrevivência, né, galera? Quem é que tá aí nessa luta por sobrevivência? E aí, gente, tem algumas abas, ó. Tem o que nós fazemos, sobre nós,
Tribes and campaigns. Olha aí, ó. Tribos e campanhas. Opa, já tem uma dica aí, hein? Tá falando de tribos. Tá falando de tribos. News, tá falando aí, ó, de notícias e também novidades e shop, se você quiser comprar alguma coisa. Tá, e professor, aí do ladinho ali eu vi também que tem algumas palavras, ó. Tem Deutsch, espanhol, francês, italiano. Tem aí, gente, algumas possibilidades de línguas, inclusive, ó, língua portuguesa. Se você não tiver a fim de ler o texto em inglês, você pode ler ele em outra língua. Professor, e por que você não colocou logo em português pra gente? Por dois motivos. O primeiro deles, porque a nossa aula é de inglês, né, gente? E o segundo motivo é porque a tradução desses termos, tradução de texto, gente, muito cuidado, traduções costumam falhar. Muito cuidado com traduções. É para isso que a gente estuda novas línguas. Por isso que a gente estuda outros idiomas. Porque a tradução, gente, ela falha. E aí, quando você for ler o texto, cuja tradução não é uma tradução boa, não é uma tradução interessante, o que é que pode acontecer, gente? Você pode ter uma informação deturpada, você pode ter uma informação diferente daquela que você esperava ter. Então, muito cuidado quando você estiver fazendo leitura de textos que foram traduzidos, tá bom? É sempre importante tentar ao máximo ler os textos em sua língua original, tá bom, gente? Faça sempre esse esforço. Leitura de texto na sua língua original, tá bom? E aí, galerinha, para leitura desse texto, eu dou para vocês 2 minutinhos. Olha só, esses 2 minutos são tempo suficiente para você dar uma olhada como o texto se organiza, perceber os componentes do texto, parte verbal, parte não verbal, que as pessoas estão fazendo aí na imagem. E a partir disso, ler o que nós temos na parte direita, a parte verbal também do nosso texto, né, galerinha? Observar a parte verbal é tão importante quanto a parte não verbal do nosso texto. E aí, galerinha, por gentileza, meu professor mediador, professor que está lá de olho, nossos alunados, nossos alunos, o mais próximo possível deles, faça, por gentileza, um ambiente favorável para a leitura. Um ambiente que possa proporcionar uma leitura mais dinâmica, mais atenta, mais participativa de todos, tá bem? Leitura é necessária e para a leitura acontecer é importantíssimo o silêncio, a concentração, a atenção, o foco naquilo que está sendo realizado, tá bom? Então, 2 minutinhos para a leitura de vocês sobre esse texto. 2 minutos na tela. Boa leitura para vocês.
E aí, galera, como é que foi a leitura de vocês? Foi fácil? Foi difícil? Foi mais ou menos? Pessoal, para a leitura desse texto, você precisa observar alguns pontos. O primeiro deles é a imagem. Olha só. O que é que nós temos de componente visual do nosso texto? Primeira coisa, a gente já percebeu que o texto vai falar sobre o Brasil, né? Tanto, deixa eu mudar aqui a cor do meu pincel. Tanto que aqui logo no texto a gente aparece assim, ó, Brasil, ó. Não está falando do Brasil, mas olha para a imagem. Olha para as pessoas da imagem. Você acredita que essas pessoas são brasileiras? O texto está falando sobre o Brasil. Será que esse texto está trazendo pessoas do Brasil? Ou não? Você acha que essas pessoas não são? Galera, esse pessoal não tem cara de brasileiro não, né? Primeiro pelas roupas. Dá uma olhadinha nas roupas dessas pessoas. Tem roupas aí bem de frio, né, gente? Roupas pesadas, olha só. Essas roupas aí, sei não, talvez, eu digo assim, talvez, as pessoas que moram lá pro sul do país, talvez, tenham mais possibilidade de usar essas roupas, porque são roupas de frio, né? Mas não parecem ser, não. Inclusive, ó, estão com cartazes em inglês, então, não, né, gente? Esse pessoal aí não é brasileiro. Professor, o que é que esse povo quer falando do Brasil? O que é que eles querem, assim? Qual é o objetivo deles para falar sobre o Brasil, já que eles nem daqui eles são? O que eles tanto falam? Vamos dar uma olhadinha. Logo aqui do lado esquerdo, ó, falei das campaigners. Os campaigners são as pessoas que se engajam numa campanha, ou seja, em um manifesto. Eles estão se manifestando pelas pessoas indígenas. Olha aí, ó. Indigenous peoples. Isso aí apareceu peoples com S no final. Pois é, gente. Peoples quer dizer povos, pessoal. Povos. Os povos indígenas. Então tenha muita atenção aí, ó. Povos indígenas, tá bom, gente? Os povos indígenas. E aí, professor, esse pessoal tá falando dos povos indígenas em relação a quê? Lembra do nosso título? Survival, galera. Estão falando aí, ó, de sobrevivência. E tá complicado, professor, para esse pessoal sobreviver. Vamos ver o que a gente tem no texto. It's time to amplify. Olha aí, ó. É tempo de amplificar, ou seja, fazer algo ficar maior, mais amplo. Amplificar as vozes indígenas. Indigenous voices. Está na hora de amplificar as vozes dos povos indígenas. To speak out. Olha aí, ó, para eles falarem. And act. E além disso, agir em solidariedade. Pessoal, então, a ideia do manifesto, a ideia dessa manifestação é fazer com que as pessoas ouçam o que é que os indígenas têm a dizer. Verdade. É isso aí. Olha aí, ó. We won't give up. Nós não iremos desistir até que as pessoas tribais, os povos tribais, sejam respeitados. They are respected. Olha aí, ó. Sejam respeitados. Eles têm que ser respeitados como sociedades contemporâneas. O professor quer dizer que as pessoas não entendem, não compreendem, não consideram pessoas indígenas como pessoas participantes de uma sociedade. Não. Infelizmente, muita gente, galerinha, muita gente gostaria que pessoas indígenas fossem englobadas, olha só, engolidas pela nossa sociedade, digamos, nossa sociedade atual, nosso padrão de sociedade. Não vou usar o termo civilizado, acho que é um termo muito difícil de ser interpretado. Quem é que é civilizado e quem não é, né, gente? Difícil a gente perceber isso. Quem é civilizado é quem cuida do rio, que vai usar para comer, para pescar, para tomar banho, ou quem polui o rio? Difícil a gente perceber, né? A diferença aí, dá pra gente observar bem a diferença. Em quem é civilizado e quem não é, né? Mas, enfim, o que importa é que essas pessoas, gente, como o texto aborda,
não são vistas, olha só, não são entendidas como sociedades contemporâneas. São somente povos tribais. Não, ali não é uma sociedade, não, é só uma tribo. Como se isso pudesse diminuir a importância, a relevância dessas pessoas na nossa sociedade. Se a gente pensar bem, né, galerinha? Quando a colonização começou, quando os portugueses chegaram aqui, já existiam muitos povos indígenas por aqui. E eram eles quem controlavam, quem viviam, quem mantinham o Brasil como ele o é, ou era à época, né? Então, olha só, precisa respeitar essas sociedades contemporâneas que devem ter controle sobre suas vidas e sobre suas terras. Olha só que importante, hein? Dar liberdade a essas pessoas. Elas devem ser donas de suas próprias terras, donas de seus próprios narizes, né, gente? Elas certamente sabem o que fazer. Têm vivido há tanto tempo, sabem o que fazer. And free, deixá-las livres, olha aí, ó, liberdade, libertá-las para que elas possam determinar seus próprios passos, seus próprios futuros, pessoal. É importantíssima essa noção, viu? Liberdade, gente. Para que as pessoas possam decidir o que fazer e o que não fazer com os seus futuros, o que é que eles devem fazer. São eles quem devem decidir. Quem foi que disse que somos nós, ditos seres brancos ou padrões de sociedade, que devemos determinar, mandar o que é que pessoas outras, em outros lugares, em outros países, em outras regiões do nosso próprio país, deve fazer? Essas pessoas devem ter liberdade, gente. Está aí um princípio complexo, né? Um princípio difícil. Mas está aqui, ó. Free. Eles devem ser livres. Beleza, gente? Liberdade. Dito isso, acho que nosso texto foi bem explorado, né, gente? Estamos falando sobre survival, estamos falando sobre sobrevivência, estamos nos referindo ao contexto Brasil e estamos falando de povos indígenas brasileiros. Beleza. Vamos então para a nossa questão? Professor, questão 6, e está começando hoje com a questão 6. Pois é, gente, era a questão do nosso slide passado, né? Da nossa aula passada. Então aí eu não mudei não, deixei assim, questão 6, já que é a tarefa de casa de vocês. Question 6. Questão número 6 diz o seguinte: de acordo com a fonte, olha só, a fonte e o contexto a que esse texto pertence, podemos inferir. Professor, o que é inferir alguma coisa? Inferir, gente, é quando aquela informação não está, olha só, a informação não se encontra direto no texto. Não está de forma explícita, está escondidinha. E aí é você quem vai ter que visualizar essa sua informação. O que a gente pode inferir? O que o autor do texto sugere? Olha só, ele não fala, ele só sugere aquilo. Então tá aí, olha só. Qual é a sugestão do autor? Vocês têm aí, então, 2 minutos para responder essa questão. Professor mediador, por gentileza, observe a resposta que os alunos estão apostando que seja a resposta correta. Coloca aí para mim no chat. Pode usar o IPTV, pode usar o YouTube. Coloca aí para mim qual é a resposta para essa questão. O que é que o autor sugere nesse texto? 2 minutos, então, na tela para vocês.
marcaram? O que é que vocês marcaram nessa questão? Vamos dar uma olhadinha juntos então? Olha só, a letra A diz que o autor sugere sobre a luta dos povos indígenas pelos seus direitos e que isso é algo comum nas Américas. Olha só, pensando aí, olha só, nas 3 Américas, né, gente? A gente pensa em América, a gente deve lembrar. A gente tem a América do Norte, a América Central e a América do Sul, América Latina também. Não é algo só, não é uma coisa solo, não. A gente tem várias possibilidades para a América, né, gente? É importante a gente perceber sempre isso. Observe também que aí foi dito que é algo comum à América. Beleza. Letra B de bola diz que o Brasil deve validar as vozes dos povos indígenas e que esses povos exigem respeito. Ok, bacana, letra B de bola. Que tal a letra C? Fala que os povos indígenas são povos nômades que vivem da caça e da pesca. Já a letra D de dado fala do cenário mundial contemporâneo que não é favorável, olha só, aos povos indígenas por conta do uso de tecnologias. E a letra E fala que os povos indígenas devem ser integrados e absorvidos pela população moderna, ou dita moderna, né, pessoal? Eita, que questão, hein? Vamos lá, então, de uma por uma. Vamos observar aí o que a gente pode marcar nessa questão. Dá uma olhadinha aí, ó. A letra A, pessoal, fala que é algo comum na América. Cuidado, viu? O texto se refere a Brasil. Brasil é diferente de América. Não dá para a gente afirmar com todas as letras, como aí está afirmando a letra A, que essa luta dos povos indígenas é algo comum na América. Eu não sei, eu não posso falar, gente. Eu não posso falar, estando no Brasil, de pessoas que estejam nos Estados Unidos, ou que estejam no Panamá, ou que estejam na Colômbia. Eu não tenho esse direito, eu não posso falar sobre essas pessoas. Essas pessoas estão em outro lugar. Elas é quem devem falar a respeito disso. Letra A não é nossa resposta. Não temos essa informação no nosso texto. Letra B de bola fala que o Brasil deve validar as vozes de povos indígenas que exigem por respeito. Volto lá no texto. Olha o que é que o texto fala sobre amplificação das vozes indígenas, solidariedade com essas pessoas e respeito. Ah, professor. Então, a minha letra B de bola parece ser uma boa resposta. Vou deixar ela de lado, não vou marcar agora não. Deixa ela aí de ladinho. Vamos ver as outras. Vamos ver todas as possibilidades. Olha só. A letra C diz que os povos indígenas são povos nômades, ou seja, que viajam de lugares para lugares, não ficam em um ambiente somente, não estabelecem residência em um lugar apenas, e que eles sobrevivem da caça e da pesca. Gente, professor, mas eu li isso em algum lugar, eu vi que realmente os povos indígenas, eles são assim, eles são povos nômades. Todos eles? Não sei. Todos eles vivem somente da caça e da pesca? E outra, isso está no nosso texto onde? Vocês encontraram isso no texto? Encontraram, gente? Ih, galera, parece que essa informação não se encontra no nosso texto, hein? Não temos essa informação no nosso texto. Então, eu elimino a letra C. Não fala sobre nômades, não fala sobre caça, não fala sobre pesca. O que nós temos aqui, gente, é um estereótipo. O que é um estereótipo? Um estereótipo é quando você atribui essas características a povos indígenas apenas porque eles são indígenas. Apenas porque eles são indígenas. Então quer dizer que todo povo indígena, todas as pessoas indígenas precisam obrigatoriamente viver da caça e da pesca e ser nômades? Não, claro que não. Isso é apenas uma crença. Letra C não está no nosso texto. Está embasada em uma crença, não é nossa resposta. Que tal então a letra D de dado? Gente, fala aí do cenário mundial, dificultar, olha só, a vida dos indígenas por conta da tecnologia. Será, gente, que o problema é tecnologia? Primeiro que nem falou sobre tecnologia, né, galera?
nem falou sobre tecnologia no nosso texto. Segundo, que nada impede os povos indígenas de terem acesso à tecnologia, né? Ah, professor, mas índio que é índio tem que viver sem tecnologia mesmo. Quem foi que disse isso? Alguém já perguntou aos povos indígenas se eles preferem viver isolados da tecnologia? Ou não? Ou simplesmente se assumiu isso? Ou apenas se sugeriu isso e pronto? Isso como um dado já, algo dado. Não é assim, gente. Não é assim. A gente precisa, como o próprio texto diz, respeitar, pessoal. A gente precisa respeitar esses povos. Perguntar, pedir a opinião, saber. É isso mesmo? Ou eu estou enganado? Precisa perguntar. Simples assim. Vocês se identificam com o uso de tecnologia ou não? Não, tudo bem. Nos identificamos, ok. E letra E fala dos povos indígenas que devem ser integrados e absorvidos pela população moderna. Galera, cuidado. Essa ideia de integração e absorção desses povos, isso aqui, gente, é algo violento. São palavras bonitas para dizer assim, não, extingue esse povo, tira eles de onde eles estão e coloca eles onde a gente quiser. Será que é assim que deve ser feito, gente? Exatamente o contrário, pessoal. O texto fala de respeito. Respeitar esses povos para que eles possam escolher se eles querem estar junto da população que é dita aí na letra E como moderna, como contemporânea, como até melhor do que as outras, ou não, se eles quiserem ser integrados, é a opção deles, se não, a opção deles também. Então a ideia central do texto, galerinha, é essa aqui, ó. Respeito. Nada dessa integração. Olha que coisa bonita. Integrar, não, gente. Não é integrar, não. Absorver esses povos. Isso aqui, gente, já foi feito, tentado e forçado muitos e muitos séculos pelo processo de colonização. Isso aqui é algo colonial. Isso aqui é algo moderno. Olha aí, ó. Não, galerinha. Não é esse o ponto. Nossa questão de número 6. Resposta correta, letra B de bola, acertou quem marcou. Letra B de Brasil. Fala aí, olha só, que o Brasil deve validar as vozes dos povos indígenas. Validar, gente, é o que ele fala de amplificar essas vozes. Validar é respeitar, gente. Validar é trazer para essas vozes algo de prestígio, algo de respeito. Não simplesmente fazer o que bem quiser. Eu lembro, olha só, nas escolas, por exemplo, o uso do Dia do Índio. O que é que se faz no Dia do Índio? Pessoas se vestem com trajes ditos indígenas, um monte de pena, botam um cocar na cabeça e pronto. Está homenageado. Será que é essa a homenagem que os índios querem, gente? Provavelmente não. Provavelmente eu acredito que os índios precisem mais de respeito. Não é isso, gente? Respeito pelas suas vidas, pelo seu estilo de vida, pelas suas famílias e tudo mais. Nada de ficar só se pintando e dizendo, estou homenageando o tribo. Não, não é assim não. Mas é isso, gente. Fizemos aí o nosso recorte sobre o que a gente viu na aula passada, sobre leitura, e agora a gente vai fazer aquele breve intervalo. Vocês já conhecem, né, gente? Rapidinho, são só 3 minutinhos, é o tempo da gente beber uma água e retornar, tá bom, pessoal? E aí, quando a gente voltar, nós vamos cair de cabeça falando sobre os graus dos adjetivos, tá bom, gente? Vamos tratar, então, de aspectos gramaticais da língua inglesa. Beleza, galerinha? Então, vamos de nosso intervalo, a gente retorna já já. Vejo vocês em 3 minutos. Bye, bye!